padaria, né? Mercado. Tá bom, então vamos orar. Já temos 19 pessoas. Vamos orar e vamos iniciar a nossa devocional de hoje, tá certo? Santo Eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui reunidos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome pela tua bondade, pela tua soberania. Que o Senhor nos ajude a confiarmos cada vez mais em ti. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse momento em que estamos vivendo essa situação tão incomum, que tem causado apreensão, alguns têm ficado desesperados. Que o Senhor nos acalme, nos dê tranquilidade, que nós possamos superar, Senhor, tudo isso. Abençoa-nos agora quando vamos te louvar, vamos abrir a tua palavra, nos conduz e nos dirige nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Flávio, duas músicas. Okay. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Salmo 96. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível de falsos deuses. Glória e majestade,
pão diante dele, o Senhor mostrou no seu santo nome, glória e majestade estão diante dele, o Senhor mostrou no seu santo nome. Amém. Amém. Até amanhã. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler hoje o capítulo 2, versos de 1 a 4. Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Nos diz o seguinte, é a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Vamos orar novamente? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque temos acesso a ela, podemos lê-la, Senhor, como fizemos agora. Suplicamos, então, a iluminação do teu Espírito para que haja compreensão, para que nós cheguemos realmente a essa unidade que o teu servo solicita que haja na igreja de Filipos. Ajuda-nos a entender o que são essas orientações e ajuda-nos a pôr em prática, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso convívio. Em nome de Jesus, amém. Bom, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, igreja querida, igreja boa, né, agradável para Paulo. Desde o primeiro dia, lembram que Lídia ofereceu a própria casa para Paulo e seus companheiros. Paulo agradece muito, tem gratas recordações, ora por eles, né, solicita que eles progridam no Evangelho, que haja realmente alegria em Cristo. Ele fala dos problemas externos, né, da prisão dele, não tinha nada a ver com a igreja, ele aguardava ali o veredito do imperador. Ele fala dos problemas também dos inimigos que estavam contra a igreja, o próprio império, pregadores que se levantavam para falar de Cristo, mas com insinceridade, querendo provocar Paulo. Ou seja, não eram obreiros sinceros do Evangelho, muito embora estivessem pregando o Evangelho. E aí Paulo, ele já tinha colocado esses problemas externos, ele começa então a trabalhar os problemas internos agora. E ele começa aqui o capítulo 2 justamente dizendo, se há, pois. Esse se aqui, sem não entender direito, pode criar alguma interpretação equivocada. O se aqui não é de dúvida, mas justamente ele está afirmando. Por exemplo, né, eu acho que eu já citei até esse exemplo na igreja. Se eu digo assim, olha, se a água do mar é salgada, então você não deve bebê-la. Ora, não há dúvida de que a água do mar seja salgada. Então, esse se, sendo então a água do mar salgada, você não deve bebê-la, nesse sentido. Então, Paulo, quando ele coloca se há, pois, esse se não é colocando dúvidas, mas é em havendo, pois, exortação em Cristo Jesus, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. O que é que Paulo está chamando a atenção aqui? Cristo me exorta, Cristo me consola, com certeza sim. A exortação de Cristo se dá através de seus mandamentos. Ele, ao terminar o sermão do monte, lá em Mateus, capítulo 5, principalmente, chega no capítulo 7, ele termina.
Ele diz o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é semelhante ao que edifica a sua casa sobre a areia. Vem vento, vem chuva, sobem as águas, a casa edificada sobre a rocha permanece. Então, Cristo nos exorta, Cristo nos consola através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Não é isso? É isso que acontece. E ele continua e diz, alguma comunhão do Espírito. Ora, o Espírito é que nos traz a comunhão. O Espírito nos concede, nos abre os olhos para nós reconhecermos que somos pecadores, nos leva à comunhão com Deus, nos tira da situação de filhos da ira e passamos a filhos de Deus, então a plena comunhão. Essa comunhão, então, que o Espírito nos dá, ela tem que passar uns para os outros nestes afetos e misericórdias. A gente precisa, então, ter uma vida que reflita isso. Eu digo, né, aquele que diz assim, eu sou de Cristo, Cristo é meu Senhor e Mestre. Jesus diz, olha, se vocês não me obedecem, eu não sou não. A marca do meu discípulo, a marca daquele que me serve é a obediência. Obediência é o que eu falo, e aí tem que haver o quê? Amor uns para com os outros. E isso vai se dar justamente nesta comunhão, nesses afetos e misericórdias. Então, a isso não há. É como Paulo diz, não é isso que vocês estão dizendo? Não é isso que é realmente de fato? Então, o que eu quero de vocês? Completem a minha alegria. Ora, a gente viu aqui que esta carta de Paulo é chamada de a Carta da Alegria. Paulo preso lá em Roma, não tinha motivo, né, para estar muito alegre, mas estava por quê? Porque a esperança dele era em Cristo. Ele disse o quê? Olha, eu quero sair daqui. A oração dele, da igreja, é para sair. Mas ele disse, eu estou pronto para glorificar a Deus, tanto na minha morte como na minha vida. Então, aquilo que Deus quiser para mim, eu farei. E havia alegria de Paulo com aquela igreja. Né? Isso aí ele deixou claro, é a carta da alegria. Qual é a questão, então, aqui? Eles completem a minha alegria. O que é que estava faltando para completar? Ele diz aqui, olha, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mais para frente, lá pelo capítulo 4, Paulo já cita duas irmãs, Evódia e Sínteque. E ele diz assim, a gente vai ver isso depois, né? Capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sínteque, pensem concordemente no Senhor. Veja, aqui deixa claro que, mesmo sendo uma excelente igreja, uma igreja da qual Paulo se alegrava, havia problemas, como em toda igreja na face da terra. E aqui era uma boa igreja, mas não estava havendo unidade no meio da igreja. Evódia e Sínteque são exemplos. Não quer dizer que era só elas, mas é citado, então, na carta, essas duas. E aí Paulo diz, olha, o que faz o pastor ficar feliz? Né? E Paulo coloca aqui, a unidade da igreja. O pastor que está cuidando da igreja, o pastor que está zelando pela igreja, como eu disse ontem, porque Paulo já havia, né, ventilado esse problema, né, que a igreja deveria permanecer firmes, né, na unidade. E aí, aqui ele enfatiza isso justamente dizendo que nós precisamos ter um pensamento, um amor, união e o mesmo sentimento. Isso é possível? Veja bem, nós vivemos num mundo que cada vez mais, e hoje em dia, estamos numa situação onde as opiniões se divergem, e é assim sempre. Mas como é que é formada a nossa opinião? E aí eu queria que você pensasse bem direitinho. Se nós temos uma base idêntica, como é que o desdobramento
das nossas ideias e pensamentos chegam a conclusões tão diferentes? Onde está o problema? Nós, Igreja Presbiteriana de Ouro Preto e Igreja Presbiteriana do Brasil, de modo geral, nós temos uma preocupação muito grande com a doutrina. Ora, a doutrina é fundamental, né? E repete-se todas as vezes. Do começo ao fim da Bíblia, a palavra de Deus nos mostra o cuidado que se deve ter com a doutrina. Desde o Pentateuco até Apocalipse, isso é colocado. E se nós, então, estamos aprendendo pela Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, como é que a gente pode chegar a conclusões tão distintas? A construção do pensamento tem que ser reavaliada constantemente. Seja aonde for, seja no que for. Estamos vivendo esse momento onde opiniões diferentes são colocadas diante do problema desse vírus. Para tudo, não para tudo, para uma parte, não para uma parte, para por estado, por cidade. Ou seja, são várias opiniões sendo colocadas. Mas é que é só um exemplo. Outras e outras questões se dão ao longo da vida. No casamento, como é que deve ser o comportamento do marido com a mulher, da mulher com o marido? É pela Bíblia. Maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Esposas, sejam submissas aos seus maridos como a igreja deve ser a Cristo. Pais e filhos, né? Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não irriteis vossos filhos. Então, veja que a Bíblia ela vai nos dando a base de tudo aquilo que nós precisamos para tomar as decisões. A partir do momento que uma família, uma igreja, uma empresa, ela diverge muito nas suas opiniões, tem que haver uma revisão da base. De onde vem aquilo que é o fundamento? O fundamento ele vai dar estrutura, um prédio. Se você não pode mudar uma pilastra do lugar, você pode mudar uma parede. Você pode tirar uma parede, botar uma parede. Você pode, dentro de um prédio, fazer mais divisões, menos divisões, mas você não pode tirar uma coluna. Se você tirar a coluna, você compromete a estrutura do prédio e o prédio pode ruir. Agora, não tem como nós pensarmos unanimemente em tudo, nos detalhes. Mas nas bases, sim. Colunas não podem ser mudadas. Então, quando Paulo chega aqui e diz, olha, completai a minha alegria, né? Eu me alegro com vocês, mas completem. De modo que pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esta é uma base de como deve ser a relação dentro da igreja. E aí ele vai justamente mostrar no capítulo 3, no verso 3, capítulo 2, verso 3, alguns problemas que afetam a relação da igreja. Ele diz, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo e vanglória são duas coisas que, infelizmente, tem muito na igreja. Aqui vendo lá na carta aos Coríntios, isso é muito bem falado. A igreja de Corinto é uma igreja partidária, ou seja, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, cada um era de um grupo e formava aqueles grupos que não é simplesmente um grupo de amizade, eram grupos rivais, grupos que realmente lutavam um contra o outro. Então, não entremos nessa onda de partidarismo. E vanglória é quando a gente faz a coisa para a gente. É a pessoa que ela pode até trabalhar, mas desde que ela seja o centro. É a minha glória. E veja, Deus, o que é que Deus disse? A minha glória eu não divido com ninguém. A minha glória eu não dou para outro. E muitas vezes nós estamos vendo igrejas e muitas vezes dentro da nossa própria igreja podemos estar simplesmente querendo a nossa glória. E aí precisamos anular isso, diminuir isso. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas justamente o contrário, por humildade. E aí eu faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque Cristo quer que eu faça. Eu faço porque é uma necessidade de ser feito, mas não porque eu queira aparecer, porque eu queira ter a primazia.
É isso que Paulo está pedindo. E aí, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ora, se eu faço realmente por humildade, não haverá dificuldade em dizer que o outro faz melhor do que eu, ou que eu não tenho dificuldade nenhuma em que o outro faça. E eu, então, me coloco como Cristo se colocou, humildemente na relação de uns para com os outros. E aí ele termina essa parte aqui que nós estamos vendo hoje, com o verso 4, dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. A minha ideia, o meu trabalho, a minha equipe, eu quero promover tudo isso. Não, não tenha em mente o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esta é uma ideia de comunhão que a Bíblia nos apresenta, que nós realmente precisamos interagir com todos, que nós possamos participar das coisas visando a glória de Deus. As nossas primeiras perguntas do Catecismo Maior e do Breve Catecismo são a mesma pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, se eu não tenho como objetivo maior glorificar a Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Mas, a partir do momento que o meu objetivo, a razão da minha existência, a primeira coisa que eu busco é a glória de Deus, a glória de Deus se dará diretamente proporcional na minha obediência à sua palavra. E a obediência é justamente isso. É o que Jesus nos ensinou, é o que os apóstolos ensinaram. É o permanecer firme na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Ou seja, é pegar a Bíblia e fazer dela a nossa regra de fé e prática. Então, essa exortação ao amor fraternal e à humildade que Paulo coloca deve ser um objetivo por parte de cada um de nós. E entendendo que Cristo, ele deu a sua vida por nós. Nós somos uma igreja cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro. Nós devemos fazer tudo para a glória de Cristo, de Deus. Através de Cristo é que nós recebemos o Evangelho. Ele que veio para dar a vida no nosso lugar. Ele que veio para nos salvar dos nossos pecados, da condenação eterna. Aconteceu isso com você? É assim que Paulo começa. Se há, pois, então, tendo havido essa mudança, pratique. Viva como Deus quer que nós vivamos. E aí, nesse contexto que nós estamos, não é? Contexto do coronavírus, é um momento de reflexão para todos nós, não tenha dúvida. Há muitas coisas rolando por aí, tem de tudo, né? Tem de tudo. A gente não vai aqui discorrer sobre questões políticas, nem mesmo médicas, mas as questões bíblicas sobre o assunto. E aí tem gente já querendo fazer previsões, tal. Tudo isso faz parte dos planos de Deus para a humanidade? É claro que faz. As coisas do dia a dia fazem. Algo de proporção mundial como essa também faz parte. Agora, faz parte de quê exatamente? Aí a gente eu não tenho como ter respostas precisas, mas tem coisas que são evidentes e que a gente precisa fazer. Primeiro, se eu estou em casa, o tempo que você dedica à oração, à leitura da Bíblia, tem aumentado? A resposta tem que ser sim. Você tem dedicado esse tempo todinho aí para quê exatamente? Né? Então, buscar a Deus. Você tem observado quem está ao seu redor? Se está precisando de alguma coisa? Você tem observado dentro da sua família, dentro da própria igreja, se tem alguém precisando de algo? Nós estamos aproveitando para anunciar o Evangelho de Cristo? Estamos aproveitando para falarmos? Agora, por exemplo, estamos falando. Você tem ajudado a divulgar esse Evangelho? Então, se nós que professamos a fé em Cristo Jesus, neste momento, de viver essa fé mais do que nunca, de compartilhar essa fé. E as coisas que nós falamos nos dias anteriores, manter a calma,
manter a esperança, a confiança, a obediência ao que está sendo pedido e trabalhar estes afetos, essas misericórdias no nosso meio e no meio da comunidade onde a gente vive. Então, é assim que nós podemos aplicar o evangelho que cremos à presente situação. Então, que Deus nos ajude, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos capacite para isso, que nós não percamos a oportunidade. Lembra, Paulo estava preso quando escreveu. E quando escreveu, ele não perdeu a oportunidade. Ele escrevia cartas, ele evangelizava a guarda pretoriana, ele anunciava o evangelho de Cristo. Ele não ficou lá deprimido no canto da casa onde estava, prisão domiciliar, mas estava trabalhando operosamente. É assim que nós também devemos fazer nesse exato momento, em comunhão fraternal uns com os outros e com aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe nesse propósito. Vamos orar mais uma vez, encerrando, e depois umas rápidas comunicações. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque somos exortados a manter a comunhão, a manter afetos e misericórdia uns para com os outros, a nos alegrarmos, Senhor, nessa comunhão e no respeito que devemos ter dentro da nossa comunidade cristã, nossa igreja, e também daqueles que fazem parte da nossa comunidade social, nossa vizinhança, nossos parentes. Abençoa a todos, Senhor. Sei com aqueles que já estão desempregados, sei com aqueles que ainda estão nos seus empregos. Abençoa o governo, Senhor, presidente, governadores, prefeitos, secretários de saúde, ministros da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham, Senhor, na saúde, dá capacidade, dá sabedoria, dá força, Senhor, neste momento. Sei que já estão enfermos por conta dessa enfermidade e todos os outros que continuam enfermos, Senhor, do que já haviam sofrendo anteriormente. Tem misericórdia de cada um. Dá-nos agora a noite de paz, que tenhamos nosso momento de oração também em nossos lares. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei ontem,